diversos tipos de vacina que vieram para o Brasil estão sendo aplicadas na população. Essa foi a primeira. Nesse momento, a gente tem só duas, que são a Coronavac e a Corona Shield, que é do consórcio Oxford AstraZeneca, Fiocruz, e a Coronavac Butantan Sinopharm. Sinopharm é outra. Só essas duas vieram até agora, que são as duas que o nosso governo fez o favor de comprar. E a gente já teve aprovação da Pfizer e talvez tenha aprovação da Johnson em breve. A da Johnson hoje foi recomendada para aprovação no FDA, então em breve provavelmente ela vai ser aprovada aqui também. Porém, não tem acordos de compra muito grandes dessas vacinas até agora. A Coronavac é uma vacina clássica de vírus inativado, então cresce vírus em células em laboratório, purifica esses vírus e inativa. Eu não tenho certeza se eles estão inativando por calor ou por produtos químicos. Geralmente a gente pode usar formol, formalina, qualquer produto nesse sentido para inativação, ou até luz UV, dependendo do caso. Eu não sei exatamente qual é esse procedimento, mas o vírus ele é totalmente inativado. E a Corona Shield da Oxford é um vetor de adenovírus que também é um vírus inativado. Não tenho certeza só se ele está vou confirmar se ele está atenuado ou inativado, mas eu acho que é inativado. E ele funciona como um cavalo de Troia. Ele é um adenovírus que causa resfriados normalmente na população. Dentro dele tem um material genético do coronavírus para que ele produza a spike do corona e não do adenovírus. Mas algumas pessoas têm anticorpos contra o adenovírus, então não é uma vacina que a gente vai conseguir eficácias muito altas, porque ela pode ser meio que parcialmente neutralizada pela própria imunidade de quem está recebendo. E a Coronavac, que é de vírus inativado também, classicamente não é um tipo de vacina que causa eficácias muito elevadas, porque vírus inativados, eles não despertam uma imunidade muito, eu ia falar strong, muito fortes. Então, são eficácias boas, são eficácias suficientes, mas não são eficácias top de linha, tipo a Pfizer e companhia. Deixa eu só confirmar a Corona Shield se é inativado ou atenuado. Se vocês tiverem perguntas sobre o que eu estou falando no momento, eu prefiro que vocês façam antes da gente mudar de tópico, tá? É mais fácil assim. Ele é inativado mesmo. Então são alugas de vírus inativados que a gente tem até agora. Pode passar para o próximo? Se alguém não tiver nenhuma dúvida, sim. Levantar a mão que eu já vejo aqui. Mudar. Por que a maioria das vacinas contra SARS-CoV-2 precisam de 2 doses para garantir a imunização? Não seria mais prático uma dose única? E por que entre uma vacina e outra, a diferença de intervalo entre as doses? Prático seria que todas as vacinas sempre fossem uma dose única. Mas isso não é possível, não é por conta da vacina, e sim por conta dos vírus e qualquer outro patógeno que esteja causando doença ali. Alguns vírus, como o vírus do sarampo, ou o vírus da cachumba, eles despertam uma imunidade muito intensa quando eles infectam as pessoas. Então a gente tem uma resposta imunológica muito forte já desde o início, e muitas vezes a gente não precisa ficar repetindo, dando 2 doses em sequência. Essas vacinas, elas funcionam geralmente como reforços. Então a tríplice viral, ela não é dada em sequência, assim, tipo, toma uma agora, daqui 2 semanas toma outra. Geralmente elas são dadas reforços em algumas etapas da vida da pessoa, só para garantir que a pessoa vai continuar imune mesmo. Mas outros vírus, principalmente vírus, bactérias geralmente têm um sistema um pouquinho diferente de despertar a imunidade. Os vírus podem despertar imunidades mais fracas.
E o coronavírus é um desses vírus, tanto que mesmo os outros da família que causam só resfriados mais comuns, eles despertam uma imunidade mais fraca, que dura pouco tempo. E eu tentei entender isso, eu perguntei para imunologistas exatamente por que isso acontece, e até hoje ninguém descobriu o mecanismo por trás disso, por que uns despertam uma resposta muito forte e outros despertam uma resposta um pouco mais fraca. Mas a necessidade de 2 doses vem disso. Então, durante o estudo clínico, eles viram que naquela configuração, naquela quantidade de vírus que foi colocado dentro da vacina, na primeira dose, a quantidade de resposta era fraca. Não era suficiente para neutralizar o vírus se a pessoa entrasse em contato com ele. E por isso, a necessidade de uma outra dose para dar um boost, que o termo técnico mesmo é boost de imunidade, para reforçar a quantidade de anticorpos sendo produzidas e produzir uma quantidade mínima que fosse neutralizante. E essa diferença de intervalo é determinada em estudo clínico. Então, eles determinam um protocolo, alguns estudos testaram mais de um protocolo, teve, se eu não me engano, da Coronavac mesmo, testaram 3 protocolos diferentes, a Oxford testou 2 protocolos diferentes, e aí eles veem qual desses regimes é mais eficiente para aquela vacina em promover o aumento da imunidade. Então, isso é um desenho experimental, e aí eles determinam, de acordo com isso, o quanto foi eficaz. Isso pode mudar quando a gente passa para dados de mundo real, que é o que está acontecendo agora. Então, as pessoas estão tendo dificuldades em alguns lugares, o Brasil é um deles, de manter o intervalo que foi determinado no estudo clínico. Né? A Coronavac, o intervalo é 14 dias, e a Oxford, se não me engano, são 21 ou 28 dias. Só que, como falta vacina, se você não reservar a segunda dose das pessoas que estão tomando a primeira, quando chegar dali um tempinho, vai ter pessoas que não vão conseguir tomar a segunda dose em 14 dias. Isso vai aumentando. E esses dados vão sendo coletados na fase 4 de estudo, que é a fase de farmacovigilância. E aí, isso a gente vai determinando se pode manter o regime só de 14 dias, ou se pode aumentar para 21, 28, 30 e 5, não sei. Depende de quando as pessoas conseguirem tomar. É isso. Então, isso é pré-determinado estudo clínico, isso pode mudar de acordo com o que é visto na vida real, mas a necessidade de 2 doses vem de conseguir manter o nível alto de anticorpos logo de cara ou não. A vacina da Johnson foi desenhada de uma forma que ela desse um nível alto logo de cara. É um outro desenho experimental, uma outra quantidade de vírus aplicado. Então, depende da estratégia. Surgiu uma dúvida ali no chat, eu não sei se você tá vendo, Laura. Eu tô vendo. As pessoas que perderem a segunda dose ficam protegidas da mesma forma se elas tomarem, muito tempo depois? Não sabemos. É um dado que a gente não tem, porque isso não foi testado no estudo clínico. A gente não sabe qual é o efeito sobre a imunidade de se dar essa vacina muito tempo depois. E a gente vai descobrir na prática, tá? Então, não tenho como responder essa pergunta neste momento. Vou passar para a próxima pergunta, então. Alguém levantou a mão aí. Opa! Não consigo ver quem é. Aqui, Laís, Laís. pode falar. Pode falar. Boa tarde. E em relação a essa pergunta da número de doses, qual seria a vantagem da vacina da Johnson que tem uma dose e as outras terem 2 doses? Apesar de serem diferentes as vacinas. A vantagem é puramente logística. Em termos imunológicos, não tem nenhuma diferença. Essas vacinas elas foram desenhadas de formas diferentes. Isso não significa que elas induzem mais ou menos proteção. Significa que o desenho experimental delas permite que uma imunize com uma dose e as outras com 2. Mas a vantagem é puramente logística só. Não tem diferença imunológica. A gente pode passar para a próxima pergunta? Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Vou passar, então. Pode passar. Vou ler essa pergunta para a Laura. Existe algum risco que ainda não foi estudado ao tomar essas vacinas? Como saber se futuramente não terei problemas de saúde relacionados a elas? Isso é uma coisa que
como farmacêuticos, a gente tem que saber responder para todo mundo que perguntar. Não existe efeito colateral de longo prazo com vacina. O máximo de longo prazo que se considera quando a gente está falando de vacina são 6 meses após a primeira dose. Esse é o máximo, assim, máximo. Porque na grande maioria dos casos, qualquer tipo de efeito, principalmente efeitos autoimunes, tipo síndrome de Guillain-Barré e correlatos, aparecem em até 2 meses, tá? Então, 6 meses é tipo uma margem de segurança para saber se vai ter algum risco ou não. A vacina ela é simplesmente um estimulador do sistema imunológico. Caso a pessoa tenha algum tipo de predisposição a reações alérgicas graves, a reações autoimunes, coisas desse tipo que só estão precisando de um gatilho para acontecer, ela pode desenvolver algum tipo de efeito nesse sentido, de ter uma reação alérgica, que pode ser uma reação imediata, uma reação tardia, ou desenvolver algum tipo de doença ou síndrome autoimune. Só que isso também aconteceria se a pessoa pegasse o vírus, porque não é um problema da vacina, é um problema da infecção. Por isso que as vacinas de RNA são muito promissoras, porque elas só têm a parte do vírus que interessa para gerar a imunidade e produção de anticorpos. Ela não tem as outras coisas que poderiam causar, por exemplo, essas síndromes autoimunes. Mas elas podem causar reações alérgicas, porque as vesículas que elas carregam, né? Não sei se vocês foram atrás de ver como funcionam as vacinas de RNA, mas são basicamente vesículas lipídicas que tem o RNA mensageiro lá dentro, né? Protegidinho. E essas vesículas elas vão se fusionar com as nossas células e jogar o RNA mensageiro dentro delas para que ele seja transformado em proteína, né? Traduzido em proteína. Só que para essas vacinas serem estáveis, como o RNA é uma molécula naturalmente, quimicamente instável, ele precisa ser congelado. E para ser congelado, a gente tem que usar moléculas que a gente chama de crioprotetoras. Essas moléculas crioprotetoras, no caso da vacina de RNA da Pfizer e da Moderna, são alguns PEGs, né? Polietileno-glicol. E polietileno-glicol é um negócio seguro de ser usado, tá em diversos alimentos e bebidas, inclusive, mas algumas pessoas podem ter alergias a ele. Então, a gente só viu casos de reações alérgicas e do tipo choque anafilático com essas duas vacinas por conta dessa substância. Nas outras não tem. As outras, como tem vírus, né, o vetor viral de adenovírus da AstraZeneca e o vírus inativado da Coronavac, eles podem, como eles são o vírus, eles podem ser gatilhos para síndromes autoimunes em pessoas predispostas. Então, e isso vai aparecer em, no máximo, 6 meses. Então, não tem risco. A gente já tem pessoas vacinadas há quase um ano, porque os estudos clínicos começaram em abril do ano passado, a maioria deles. Se tivesse alguma coisa grave e tivesse riscos de se ter síndromes de Guillain-Barré, síndromes de mielite e coisas desse nível autoimune, a gente já teria relatos, porque já deu tempo suficiente de todas as pessoas passarem por esse processo. Então, sempre que alguém perguntar isso para vocês, a resposta que vocês têm que dar não existe efeito colateral de longo prazo com vacinas. A vacina, depois de um mês, gente, ela não existe mais resíduo dela no seu organismo. A única coisa que diz que você tomou uma vacina é o anticorpo que foi produzido. O resto, ela já foi eliminada. Inclusive, não sei se vocês sabem, vocês já tiveram farmacotécnica? A maioria, pelo menos? Eu acho que uma parte sim. Uma parte. Bom, só vocês devem ter visto formulações oleosas, formulações de depósito. Se vocês não viram, vocês vão ver ainda. São formulações que são feitas para que o efeito do fármaco dure mais tempo, porque caso contrário, ele seria rapidamente eliminado do organismo, porque ele é um fármaco que seria metabolizado, seria degradado ou qualquer coisa parecida. Aquela dor que a gente sente no braço depois de tomar vacina, na maioria dos casos, é pela formação de depósito. Justamente para ela continuar um tempinho ali, produzir uma reação inflamatória, porque essa reação inflamatória vai atrair o sistema imunológico, que vai consumir o que existe na vacina e produzir a resposta de memória. Então, depois de um mês, não tem nem resíduo disso no seu corpo.
Então, estejam preparados para dar essa resposta quando alguém perguntar para vocês. Ah, e uma coisa. Não tem como saber se você tem predisposição a ter doenças autoimunes ou não. Tipo, porque doença autoimune não é... eu posso fazer um teste genético e descobrir? Não tem como. Porque não é um gene. É uma combinação de fatores genéticos, ambientais, epigenéticos, tem diversas coisas que podem desencadear ou não. Você pode ter a predisposição genética e mesmo assim nunca desenvolver doença autoimune. Não é um negócio simples. Então, se você vai desenvolver alguma coisa de infecção ou de vacina, é na tentativa e erro, infelizmente. Laura, tem uma dúvida para você aqui no chat do Felipe Nunes Cardoso. Quais seriam os principais efeitos adversos de curto prazo? Existe algum considerado muito perigoso, considerando vacinas no geral? A única coisa que a gente considera muito perigosa é reação anafilática. Existem pessoas que têm alergia a componentes, aos adjuvantes e aos recipientes da vacina. Isso é também aleatório na população. Esses são os únicos que a gente considera grave. Caso contrário, a gente tem febre, a gente tem dor no corpo, a gente tem dor no local da aplicação, a gente pode ter dor de cabeça, fadiga, aquela prostração, que é aquela vontade de ficar sempre deitado, como quando a gente pega gripe. Esses são os efeitos clássicos de qualquer vacina e sempre são considerados normais. E eles são indicativo também de que está acontecendo uma reação inflamatória no seu organismo e a resposta imunológica está acontecendo. Isso quer dizer que se eu não tenho esses sintomas, a vacina não funcionou? Não. Quer dizer que seu corpo reage de uma forma diferente das pessoas que têm os sintomas. Eu e meu marido, a gente tomou vacina no ano passado da gripe no mesmo dia, no mesmo lugar. Eu fiquei com o braço extremamente dolorido, eu tive febre, eu tive dor no corpo e ele ficou pleno, não teve nada, não teve tipo uma dorzinha no braço, absolutamente nada. Então depende do organismo da pessoa, se o organismo é dramático ou não. Então, essas são as coisas que podem acontecer. Tem mais alguma dúvida aqui que surgiu? Eu acho que tem aqui, sim, uma da Daniele Cristine. Tenho alergia a ovo e não posso tomar vacina da gripe. Nas vacinas como o Coronavac, tem esse problema como o ovo? Não, porque são todas cultivadas em células, cultura de célula, não tem cultivo em ovo de galinha. A influenza e febre amarela, com certeza, são duas que são cultivadas. O vírus é cultivado em ovos de galinha. E aí pode ficar traço, dependendo do grau de alergia da pessoa, que eu entendo que no caso dela deve ser uma alergia com um grau alto. O traço já desperta a resposta alérgica. Mas do coronavírus não tem nada relacionado. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? A gente pode passar para a próxima. Acho que isso é um sim. Após tomar a primeira dose da vacina, já é seguro sair na rua sem máscara e participar de aglomerações? Não. A minha vontade é assim, não. Próxima pergunta, mas eu vou explicar. Vacina não é passe individual para que a gente possa fazer coisas. Vacina só funciona com imunidade coletiva. Enquanto a gente não tiver imunidade coletiva, ninguém está seguro. Porque a gente não tem dado o suficiente até agora para saber se a vacina impede transmissão viral. Porque eu não sei se vocês têm isso claro, eu não sei o quanto de imunologia vocês já tiveram ou não, mas vacina não é feita para impedir que a pessoa pegue o vírus. Vacina é feita para impedir que a pessoa morra. Que ela desenvolva doença grave e morra, tá? Então, nenhum desenho experimental de vacina é feito para impedir a entrada de vírus ou de bactéria no nosso organismo. Então, a gente não tem como garantir, com os dados que a gente tem até o momento, que as vacinas contra o coronavírus também impedem transmissão. Porque isso pode acontecer, isso acontece com muitas vacinas, e a gente consegue conter muitas epidemias, etc., porque tem um bloqueio de transmissão muito intenso. Mesmo que não tenha esse bloqueio de transmissão intenso, se uma pessoa não desenvolve doença grave, ela também transmite menos, porque tem menos vírus multiplicando no organismo dela para ela transmitir para o ambiente. Então tem uma redução de transmissão também. Mas de forma geral, a gente tem que esperar
toda a população ser vacinada na quantidade mínima para se atingir imunidade de rebanho, que no nosso caso, com as vacinas que a gente tem, é praticamente 100% da população, para aí poder parar de usar máscara e começar a voltar para aglomerações. Por quê? Caso contrário, a gente sustenta a transmissão viral pessoa a pessoa. Ah, mas eu não vou pegar a do Covid, não vou ficar doente. Tá, mas você pode passar o vírus para outra pessoa, o vírus pode mutar em você e você passar um vírus mutado para outra pessoa que seja mais grave. E com isso a gente mantém a cadeia de transmissão muito ativa e a gente deixa o vírus na melhor condição para ele, que é passando de uma pessoa para outra e se adaptando a essa população. Essas variantes que a gente tem visto muito falar, elas são adaptações, é evolução, a seleção natural acontecendo ao vivo, porque o vírus ele mutou. Ah, essa mutação aqui fez ele se espalhar para mais pessoas, então essa mutação predomina. E assim por diante, isso vai acontecendo até que a gente chegue numa mutação que escape de todas as vacinas, o que é muito, muito, muito factível. Então, não. Só vai poder parar de usar máscara e fazer aglomeração quando tiver todo mundo vacinado. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Acho que não. Se eu descobrir que vocês estão fazendo aglomeração, eu vou puxar café com vocês à noite. Acho. Reclamo toda vez no Twitter. Acho que dá pra passar. A outra pergunta cai nisso, né? Se metade da população já tiver recebido as 2 doses da vacina, estaremos seguros para retornar à vida normal? Não, ainda não dá para... Se fosse uma vacina com 100% de eficácia, sim. Tipo, se a gente estivesse tomando, todo mundo tomando vacina da Pfizer, que tem 95% de eficácia, e com os dados de vida real, a gente tá vendo que 95% de eficácia tá praticamente mantido. Em Israel, se eu não me engano, tá dando 92% de eficácia. Mano, isso é surreal. Isso é eficácia de vacina de vírus atenuado, que é uma eficácia robusta. Se fosse essa vacina, metade da população tava ok. Eu já podia fazer meu casamento, inclusive. Mas não é, infelizmente. Então a gente não pode voltar para a vida normal enquanto só tiver só metade. A outra pergunta é, em uma situação hipotética, acho que estou com Covid e fiz o teste hoje, mas meu dia de tomar a vacina é amanhã, e o resultado do meu teste não vai sair antes disso. Eu posso tomar a vacina mesmo assim? A gente só deve tomar vacina se a gente não tem nenhum tipo de sintoma que possa ser atribuído a uma infecção. Isso vale para qualquer vacina e qualquer caso de infecção. Tenho febre? Não tomo vacina. Tenho dor de garganta? Não tomo vacina. Tenho dor no corpo, febre, nariz escorrendo? Não tomo vacina. Tem sintoma que possa ser associado com infecção? Tem que esperar passar todos os sintomas para ir tomar. Agora, não tem sintoma? Não tem problema. Tá? Ah, mas se os sintomas aparecerem depois? Aí seu sistema imunológico que lide com isso. Porque não tem realmente como saber se você estava com o vírus. E aí eu acho que entra na questão dos assintomáticos também. Tem muitas pessoas que vão acabar tomando vacina sendo assintomáticos, sem nem desconfiar ou querer saber se tem o vírus no corpo naquele momento ou não. Mas, via de regra, se não tem sintoma, pode tomar. Tem uma pergunta ali no chat falando sobre se você acredita que o uso de máscara vai ser obrigatório por um maior tempo após a pandemia. Olha, assim, eu não sei se vocês esperam de mim respostas otimistas ou não. Caso vocês estejam esperando, eu sinto muito decepcioná-los. Eu comecei a estudar muita coisa de história das pandemias. Eu li muito sobre a pandemia de gripe de 1918. Eu tentei entender muita coisa do que está acontecendo olhando para o passado. E se a gente repetir as coisas que a gente fez no passado, vai ficar máscara um tempo ainda, porque, principalmente aqui no Brasil, a gente está vendo que as pessoas são incapazes de seguir diretrizes simples. E aí em Araraquara, bom, não sei se vocês estão todos em Araraquara, vocês devem talvez estar em casa por conta das aulas,
Mas em Araraquara, eu sou de Araraquara, pra quem não sabe. E minha mãe e meu irmão ainda moram aí. E eles estão trancados em casa, certo? Lockdown total. E as cidades vizinhas, Rincão e Trabiju e outras cidades, tiveram que impor barreira sanitária para os arrombados que saem de Araraquara e vai fazer compra na cidade vizinha, que não entendeu o que significa lockdown, sabe? É em casa, como diz meu marido, é quieto, faz dentro de casa, sabe? Então, se a gente não tem essa consciência coletiva que a gente está vendo que realmente não existe, a gente vai acabar tendo que usar máscara por muito tempo ainda assim, porque a gente vai demorar, inclusive, para conseguir vacinar todo mundo. Então, eu lembro muito claramente que há quase um ano eu fiz um vídeo sobre um estudo que saiu do Imperial College de Londres, com um modelo matemático projetando que a gente teria quarentenas intermitentes até 2022. E eu fui atacadíssima, me chamaram de alarmista, me compararam com o Átila, que eu e o Átila estavam no mesmo balaio, que a gente só queria ver as pessoas morrer. Teve um cara que fez um vídeo só pra... Tipo, ele botou minha foto, assim, no fundo do vídeo e ficou descendo a lenha em mim, falando que era culpa minha e do Átila, que as pessoas iam morrer e ficar sem emprego. E daí pra pior. Porque onde já se viu, porque até outubro não ia ter mais pandemia, não sei o que tem. E aí, gente, nós estamos em 2021, já é dia 27 de fevereiro, e os casos só sobem, né? Então, até 2022, vai ter máscara, infelizmente. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês não encarem máscaras como acessórios, e sim como itens de proteção, e comprem máscaras boas do nível EPI. Então, eu posso até mostrar para vocês as que eu tenho aqui. Eu acho que serve de exemplo. Então, assim, eu tenho que ir num lugar fechado, como hoje, por exemplo, eu tive mesmo, não teve como. Eu tive que ir ao Poupa Tempo renovar minha carteira de motorista, porque tava eu e meu marido com a carteira de motorista vencida. Então, não tem como ficar os dois com a carteira de motorista vencida. Eu fui com essa. Isso é um respirador N95 ou PFF2, que é a mesma coisa. Essa daqui sumiu do mercado, porque todo mundo comprou. Essa é a Aura da 3M. Mas você vai ficar no ambiente fechado, que você vai ter contato com outras pessoas, N95. Existem outras marcas, outros modelos que vocês podem comprar. O único modelo que vocês não devem usar de N95 é o modelo que tem válvula. Aquele modelo de válvula, ele é específico para construção, para coisas assim. Porque ele não filtra coisas que saem do seu nariz. Ele filtra só coisas que entram. E se você estiver contaminado, você pode contaminar outras pessoas, mesmo usando uma N95. Então, aquele modelo de válvula não serve. E a outra que eu tenho, que eu comprei, 5 caixas, é a cirúrgica, assim. Aqui vem um pacotinho que vem com 10. E ela é de camada tripla. Deixa eu ver onde vai escrito. Ó, ela vem escrito aqui, são 3 camadinhas de tecido para proteger. Ah, não tô achando essa. Usa 2 dessa. Tá? Essa daqui eu tenho usado mais assim, eu vou sair, vou ficar só na rua, na parte externa, e vou entrar na padaria, pegar o pão e sair, por exemplo. Ou então eu vou entrar no mercado por 5 minutos e vou sair, eu vou ficar muito pouco tempo em contato com um ambiente fechado. Evitem ambientes fechados, no caso. Então, invistam em máscaras boas, que realmente protejam você, convençam-se. Eu comprei uma dessa para os meus sogros, levei para eles a caixa, falei assim, a partir de hoje vocês só usam essa máscara, porque eu sabia que uma dessa daqui eles não iam usar. Porque essa daqui aperta a cara mesmo, não sei se dando para ver, mas meu rosto deve estar marcado ainda, porque eu fiquei umas 2 horas com ela hoje cedo. Mas aperta porque precisa apertar. Sobre as máscaras de pano, que eu vi que alguém perguntou aqui no chat. As máscaras de pano, gente, houve uma grande falha de comunicação desde o começo da pandemia, mas assim, o resumo máscaras de pano foram indicadas porque não tínhamos isso aqui disponível para as pessoas comprarem. Não tinha. O ideal é que todo mundo tenha isso aqui e não a máscara de pano. Só que, de repente, uma pandemia com milhares de pessoas sendo infectadas todos os dias, profissional de saúde precisando mais das máscaras, foi reservado isso para os profissionais e foi indicado a máscara de pano para a população geral, porque a máscara de pano protege que você infecte outras pessoas. Mas a máscara de pano nunca foi
eficiente em impedir que você se contamine, tá? Isso nunca aconteceu. Não é que agora as máscaras de pano não funcionam. Não, elas nunca funcionaram como elas devem funcionar. Que as pessoas acharam que elas funcionavam e se sentiram protegidas usando máscaras de pano, tá? Então, elas nunca foram para proteger você. Elas sempre foram para diminuir a contaminação do ambiente caso você esteja contaminado. Então, se puderem, essas máscaras aqui, as cirúrgicas, eu paguei acho que R$25 cada caixa, vem 50. Então, assim, é um valor ok. E aí, se vocês não acharem os N95, que eles custam mais caro, mas eles podem ser reutilizados. Eu tô usando a minha, a que eu tô em uso, já tá em uso há uns 2 meses. Enquanto ela não tem nenhum rasgo, não tem nenhuma perda de aderência no clipe do nariz, o elástico tá ok, tá garantindo que o seu rosto continua totalmente vedado, você pode usar. Só tem que fazer o seguinte, eu usei hoje, né, por exemplo, usei hoje cedo, ela tá pendurada no varal com ventilação, né, aqui como eu moro em apartamento, eu não tenho um lugar ao sol para deixar ela, mas se tivesse eu deixaria. Então, deixa em quarentena por, pelo menos 24 horas antes de usar de novo. E aí você pode reutilizar. Inclusive, as cirúrgicas, se não estiverem úmidas, você também pode fazer a mesma coisa. Se ela estiver úmida, a trama dela vai começar a abrir. E aí ela perde proteção. Se você usar rapidinho, por exemplo, aqui, às vezes eu vou descer o elevador para pegar uma coisa na portaria. Eu ponho ela, tal, depois eu tiro, penduro no cabidinho que a gente tem na porta. E uso de novo porque eu usei por menos de 5 minutos. Então, invistam nisso. Sobre Face Shield. Gente, Face Shield, esqueçam que existe. Face Shield existe para procedimento hospitalar com risco de geração de aerosol. É para proteger a cara do profissional de saúde que está ali numa situação, por exemplo, de aspiração pulmonar, em que tem muito aerosol sendo gerado, que pode, inclusive, jorrar coisa na cara dele. Na rua, Face Shield não serve pra absolutamente nada, a não ser te deixar com cara de bocó andando na calçada com um negócio na cara. Porque é todo aberto, gente. Tá? A não ser que alguém vá cuspir na sua cara, eu espero que isso não aconteça, você tá se iludindo colocando Face Shield. Então, é melhor usar, por exemplo, uma máscara de cirúrgica e uma de tecido por cima, do que usar só uma de tecido e um Face Shield. Face Shield é um negócio que não deveria ter ficado acessível à população. Nunca. Ele é material realmente de uso hospitalar. Pensa que, pensa, tem um plástico só na sua cara, que assim, o resto tá tudo aberto. Coronavírus, ele Ai, gente, eu tô com dificuldade. Eu tava lendo um monte de coisa em inglês, eu tô com muita dificuldade de falar as coisas em português. Viaja pelo ar. E ele vai entrar por todos os buracos ali. Então você tem que estar protegido aqui. Sua máscara tá bem justa no seu rosto. Outra coisa, se estiver embaçando o óculos, ela não tá justa no seu rosto. Ela tem que estar bem presa. Todas essas máscaras aqui, ela tem um clipe nasal que ele tem que estar justo no seu nariz. Porque isso... vai ser 100%? Não, um pouquinho ainda acaba passando, mas ó. Esse clipe, ele tem que ser usado. E você tem que ajustar isso bem aqui no seu nariz para que eles não passem. Eu uso óculos com máscara tranquilo e não embaço, tá? A não ser que eu tenha uma respiração muito intensa, que eu tô andando muito na rua, tô numa subida, que a respiração fica intensa, meu óculos não embaça. Mas eu quero continuar usando a minha de tecido com a cirúrgica por baixo. Como que eu faço? Quando eu tava usando só a de tecido, eu peguei araminho de pão, sabe? O araminho do pão de forma, de coisas que a gente compra assim, e costurei na parte de cima aqui da máscara de tecido. E aí ele vira um clipezinho igual esse aqui, tá? É só isso. E isso resolve 100% de todos os casos de óculos embaçando e garante que a máscara tá justa no seu corpo. Não pode sobrar coisa aqui do lado, não pode sobrar coisa aqui embaixo, ela tem que cobrir o queixo até embaixo mesmo e tem que estar presa aqui, tá? Então, se vocês atentarem a isso, vocês vão estar protegidos e vocês podem instruir as pessoas da sua família, as pessoas mais próximas, para que façam a mesma coisa. Inclusive, eu descobri que tem uma mensagem minha no WhatsApp, na verdade não minha, é uma mensagem da minha mãe, porque eu falei pra ela, mãe, vou comprar máscara pra você e tal,
usa ou 2 cirúrgicas ou a N95 quando você for sair de casa. E aí ela mandou, acho que em algum grupo, e as pessoas começaram a encaminhar loucamente. E aí eu recebi de alguém essa mensagem. Então, tenham isso em mente, que vocês vão estar bem protegidos, com certeza. Principalmente quando vocês forem fazer algum evento, alguma coisa que vocês vão ficar mais perto das pessoas. Laura, apareceram algumas perguntas aqui sobre as máscaras. Perguntaram se, caso for usar a N95, precisa usar uma cirúrgica por baixo. Não tem necessidade. O máximo que eu faço, às vezes, quando eu uso a N95, por exemplo, eu tô tendo que fazer algumas consultas médicas. E assim, eu vou ficar, tipo, cara a cara com o médico, né? Então eu ponho a N95 e pra garantir que ela não vai sujar, sabe? Que não vai ter resíduo do lado de fora dela, eu ponho uma de tecido por cima, mas é uma de tecido mesmo, normal, tipo, da Lupo, que são as de tecido que eu gosto mais de usar. Então eu ponho por cima pra proteger a máscara. Não é nem pra me dar uma proteção extra, mas é pra não sujar a máscara, pra eu poder utilizar ela mais vezes. Mas se você colocar alguma coisa por baixo da N95, você não vai conseguir respirar direito, porque a N95 realmente gruda no seu rosto. Ela fica bem, bem justinha. Perguntaram também se pode ser usado 2 de tecido para proteger melhor, se não funciona. É melhor do que usar uma só, mas eu ainda daria preferência a investir em uma cirúrgica. E falaram que tem algumas que tem tecido antiviral, estão aparecendo agora. Elas funcionam ou não? Ai, gente, eu vou dizer pra vocês que isso foi um problema na minha vida, porque a primeira que apareceu, eu comecei a entrar em contato com a empresa para descobrir se era verdade, o que eles tinham feito, o que eles não tinham. E cada hora eles mandavam um relatório mais bizarro que o outro. Não fizeram os testes adequados para confirmar, tipo, qual foi o teste que eles fizeram? Pegaram um pedaço lá do pano. Deixa eu fechar aqui o chat para eu ver a minha câmera. Pegaram um pedaço do pano, aí botaram na plaquinha lá de células no laboratório e viram quanto de vírus ela bloqueava. Olha, bloqueia 97 por 99, sei lá quantos por cento dos vírus. Beleza. Partículas de prata, que geralmente são o que tem nessas máscaras, são realmente antimicrobianos. Prata é usada para matar bactéria há milhares de anos. Cobre, esses metais eles são realmente antimicrobianos. Porém, eu botar o tecido numa cultura de célula... Laura, o microfone desligou. Não sei por quê. Tá me ouvindo? Agora sim. O que eu preciso de teste dessas máscaras é a pessoa usando. Ela entrou em contato com o vírus. Ela mata o vírus naquele contexto, sabe? E não só imersa numa plaquinha de cultura. Esse teste, ele não existe. Pelo menos se existe, eles não me mostraram. A da Lupo, que foi as que eu comprei porque eu achei que ela era muito mais confortável. O elástico dela é um pouquinho mais fino e não machuca a orelha. E ela fica bem justinha no rosto. Na embalagem tá escrito que ela também tem um back-off, sei lá o que é off, que é antiviral, supostamente. Mas entra no mesmo problema. Só foi testado isso em laboratório, em condições muito específicas. O que eu faço? Eu uso ela como uma máscara de tecido normal. Usei, fiquei 2 horas com ela, eu chego em casa, molho, ou então já vou tomar banho, já lavo ela no banho ali mesmo, com água quente e tal, e pronto. Não dá pra confiar que essas máscaras antivirais vão exercer realmente esse efeito, porque elas não foram testadas na condição real de uso, sabe? Então, eu posso afirmar isso pra vocês, porque eu realmente fui atrás dessas empresas pra ver o que elas estavam testando. E as respostas eram... Era uma sofrência de resposta que eu queria... eu não vou falar pra criança. Mas é isso. Tratem como máscaras normais. Eu vou passar para a próxima pergunta, então. Vou pegar ela aqui. Queria ressaltar o desabafo do Dória obrigar a usar nas escolas a máscara com face charge. Na verdade. Teve... Falaram isso aqui? Ele obriga a usar na escola. Nossa. Bom, criança cospe às vezes nas outras, né? Mas pode ser isso. Pode ser útil. Tem uma pergunta aqui.
A pergunta que eu vou ler agora é relacionada um pouco com a pergunta que a Luísa fez um pouco para cima, antes da gente entrar no assunto das máscaras. Se estou contaminada, mas sou assintomática, ao tomar a vacina diminui as consequências da doença ou meu nível de transmissão? Aí a Luísa perguntou se pode ser perigoso uma pessoa assintomática tomar. Assintomática. Não, perigo não existe, não tem problema. O que a gente pede de recomendação quando você tem sintoma, quer dizer que o seu sistema imunológico está muito ativo. Então, a recomendação de não tomar vacina nesse momento é para você não sobrecarregar seu sistema imunológico e não correr o risco de ter, por exemplo, tempestade de citocina, gatilho de doença autoimune, coisas assim. Se você está assintomático, seu sistema imunológico com certeza não está super ativo. Porque ele não tem, se você não tem sintoma, os sintomas que você teria são sintomas do seu próprio sistema imunológico. Então, se você não está tendo nenhum, a ativação está acontecendo, mas não no nível preocupante. Não tem risco ou perigo de tomar, mas eu não tenho estudo que eu me dê embasamento para responder essa pergunta. Então, não sei dizer. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende do que a gente vai descobrir nos próximos meses. Alguém tem alguma dúvida, gente? Pode levantar a mão ou mandar no chat. Senão eu vou passar para a próxima pergunta. Por que os menores de 18 anos e as grávidas não podem tomar a vacina? Perguntaram sobre máscara de novo. Você quer responder a que está no slide ou essa primeiro? Deixa eu responder a da máscara aí, eu já... Peraí. O mesmo princípio, tô perguntando, o que acontece quando não se lava as máscaras de tecido e depois utilizam elas de novo depois de alguns dias? Gente, é o mesmo princípio de reutilizar as outras máscaras que eu mencionei. Não é que você não pode reutilizar... não é que você não pode reutilizar sem lavar, você pode. Na verdade, essas máscaras aqui, elas não podem nunca ser lavadas. Se elas forem lavadas, vai destruir a trama delas. Não pode espirrar álcool também, que também destrói a trama delas. E elas perdem a validade. Elas têm que ficar realmente só em quarentena, lá penduradinhas no varal. Qual é o problema de se reutilizar as máscaras de tecido depois de alguns dias? Porque muitas pessoas pegam essa máscara de tecido e enfia na bolsa, no bolso, em algum canto. E aí ela não tá ali em quarentena de verdade, respirando para as coisas morrer ali dentro dela. Ela pode, de repente, até ficar com poeira, as pessoas desenvolver alguma coisa alérgica. Então, assim, máscara de tecido, chegou em casa, ou bota de molho no sabão em pó para lavar depois, ou já lava. Não fica esperando para fazer isso, não fica reutilizando por muitos dias sem lavar. A não ser que você tenha usado, como eu mencionei, a questão do elevador. Vou descer no elevador para buscar a comida que chegou na portaria do prédio. Você vai usar a máscara por menos de 5 minutos. Ok. Agora, você passou 2 horas com a máscara, transpirou, botou a mão, encontrou com outras pessoas, em casa, chegou, vai lavar direto. Não tem nem o que questionar, tá? Sobre as grávidas e menores de 18 anos, a resposta é bem simples e direta. Não entraram nos grupos de estudo. É só por isso. Então, você não pode dar vacina para uma população que não foi estudada. Agora, essas populações estão sendo estudadas e em breve elas vão poder receber vacina também. Então, é só por isso. Tem o porquê delas não entrarem nos grupos de estudo? O primeiro grupo de estudo, exceto quando o medicamento ou a vacina é feito para essas populações nunca entram no grupo de estudo, porque a gente considera adultos saudáveis para entrar. E adulto quer dizer maior de 18 anos, e saudável inclui não grávido. Não que estar grávido seja uma doença, mas a mulher grávida, ela tem uma fisiologia totalmente diferente de uma pessoa não grávida. Então ela não entra no estudo porque ela acaba sendo um fator de confusão, ao invés de ser algo que agregue para a gente concluir eficácia, concluir efeito. Então ela vai entrar no momento oportuno se ela for alvo daquilo que eu estou testando. Esse medicamento ele vai ser utilizado por grávidas também? Então eu vou precisar testar nas grávidas em algum momento. A vacina também vai ter que ser em grávidas? Vou precisar testar nas grávidas. Caso contrário, elas realmente nunca entram, por questões éticas e por questões de fisiologia mesmo, que elas são muito diferentes. Aumenta volume de sangue, aumenta um monte de coisa, muda o sistema imunológico, então acaba sendo um fator de confusão. Aí tem mais 2 perguntas no chat. A primeira é do Oswaldo, tá? Em relação às pessoas que já foram contaminadas com Covid, a vacina funciona do mesmo jeito?
sim, não muda nada. Talvez a vacina funcione como um boost. A primeira dose já funcione como seria a segunda dose da vacina. Existem alguns estudos investigando isso para ver se pessoas que já tiveram podem receber uma dose só ao invés de 2. Mas vai funcionar igual, não vai mudar nada. E a outra da Eloá, ela perguntou se pessoas com sintomas remanescentes como tosse, dor de cabeça, ainda podem tomar a vacina. Eu esperaria passarem todos os sintomas para ir tomar. Passou 2 meses e eu ainda tenho tosse. Aí a gente procura o médico para ver por que ainda tá com tosse e ver se dá para tomar a vacina ou não. Mas, a princípio, esperar cessar todos os sintomas mesmo. Passar para a próxima pergunta. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Se tiver, também. Não, né? Então, vou ler essa pergunta para você, Laura. As vacinas atuais conseguem imunizar frente às novas cepas/variantes do SARS-CoV-2? E essa pergunta já se junta com a que o Adenilson fez no chat. Ele perguntou que o estabelecimento dessas novas variantes impacta nas atuais vacinas. Existe a possibilidade delas serem descartadas e refeitas? Bom, a possibilidade sempre existe. Quando a gente está falando de vírus, a gente está falando de uma entidade, não vou falar ser vivo porque existe uma discussão filosófica por trás, a gente está falando de uma entidade que tem uma alta taxa de mutação e deixado solta como ela tá, ele vai multiplicar e mutar a sabe Deus quanto tempo. Então a possibilidade sempre existe, tá? Sobre essas novas variantes, existem fabricantes que estão testando, então eles estão pegando a variante e testando em laboratório contra os anticorpos dessas vacinas que já estão sendo aplicadas. A maioria delas tem sido eficaz, mesmo que assim, tem uma redução de eficácia, mas continua sendo eficaz, exceto a variante que foi detectada primeiro na África do Sul. Essa variante tem uma mutação que causa um escape imunológico maior e algumas vacinas não estão conseguindo lidar com isso. A AstraZeneca é uma delas. Inclusive, parece que a África do Sul tinha comprado um lote grande da AstraZeneca. Quando viram os resultados desse teste, eles resolveram esperar mais um pouco antes de sair dando essa vacina na população, porque parece que ela teve um escape grande. E essa mutação pode aparecer em outras variantes, porque uma coisa importante sobre o vírus e mutações é que não necessariamente... deixa eu reformular. A variante do Reino Unido, não necessariamente alguém tem que trazê-la do Reino Unido para cá para que a mutação que ela tem apareça aqui na população. Se for uma mutação que tem uma vantagem muito grande para o vírus, ela vai acontecer espontaneamente e naturalmente em partes independentes do planeta. Tá? E isso aconteceu com essas 3 variantes que a gente pode citar do Reino Unido, Brasil, África do Sul. As 3 têm mutações em comum. E elas não são relacionadas, tipo, uma não veio da outra. Não foi assim, veio do Reino Unido, aí mutou, ganhou mais uma aqui. Não. Ela formou lá, formou aqui, com mutações idênticas. Então, essas mutações significam vantagem evolutiva para o vírus. Isso é chamado na evolução de fitting. Tipo, fitting de coisas fit, de corpo fit mesmo, escreve fit, mas é fitting de adaptação. E então a gente corre o risco de essa mesma mutação que apareceu na variante da África do Sul aparecer nas outras variantes. E surgir outras variantes ainda que não tem nenhuma das 3 e ter outras piores, sabe? Então, tudo depende de vantagens adaptativas do vírus. Se a população tem um comportamento de risco, que é ficar em ambientes fechados e aglomerações, e não usar máscara, a chance disso acontecer é muito maior. E aí eu posso citar um exemplo muito claro para vocês entenderem como isso acontece. A variante que está predominando no Brasil agora está causando mais casos e mais mortes em jovens. Quem foi que sustentou a transmissão do vírus desde o ano passado? Jovens. Então o vírus aprendeu a infectar jovens? Não.
Quer dizer que o comportamento desses jovens selecionou uma variante que era mais grave nessa população e circulou mais intensamente nessa população. Então, vamos supor, eu sou uma pessoa de 22 anos e fui numa festa clandestina. Mas eu não sabia que eu estava contaminada, e eu estava contaminada com uma mutação que se adaptou melhor a me infectar. 2 dias depois eu apareço com os sintomas. Nessa festa, eu peguei geral, eu bebi do copo de outras pessoas, eu contaminei pelo menos umas 15 pessoas nessa festa. Todas essas 15 pessoas pegaram essa variante nova. E elas provavelmente vão continuar indo em festas clandestinas e vão ter contato com outros jovens. E assim isso vai se disseminando. E o vírus vai ficando cada vez mais especializado em contaminar jovens e matar jovens. Então, é uma questão de seleção natural mesmo, tá? Eu perdi o que eu estava dizendo. Era isso. Mas, enfim, o que a gente tem que tomar cuidado é evitar que isso aconteça para que novas mutações não surjam, que elas não consigam escapar da vacina, e assim a gente não perca o que a gente já vacinou, porque corre o risco de daqui a 6 meses a gente ter, sei lá, vamos ser muito otimistas e pensar que daqui a 6 meses metade da população vai estar vacinada. Aí surge uma variante que foge totalmente das vacinas que foram aplicadas, as pessoas vacinadas não vão ter imunidade contra ela, e se a gente não fizer lockdown total no país inteiro, a gente perde todos os milhões de reais investidos em vacinação. É isso. O resumo do rolê é esse. Então é como eu falei, se vocês esperavam respostas otimistas, eu sinto muito. Tá? E eu falei que eu perdi o fio da meada do que eu tava falando, porque eu comecei a falar de uma coisa e a pergunta de outra. Mas a vacina da Moderna, que é de RNA também, eles já começaram a fazer uma vacina nova contra as variantes novas. Por precaução. Eles dizem assim, a nossa vacina atual funciona contra a variante nova. Mas por precaução, a gente fez uma outra aqui. Então, ele tem um movimento já nesse sentido dos fabricantes. Tá? E agora é fácil, porque a vacina está pronta. Então, eu só pego a proteína, o material genético da proteína mutada, enfio lá na vacina e beleza. Aí que entra a Coronavac. A Coronavac, sendo uma vacina de vírus inteiro, ela é muito menos afetada por variantes. Eu posso, inclusive, pegar o meu corona para explicar isso para vocês. Quando eu tenho uma vacina como as de RNA e de vetor viral, eu estou pegando esse pedacinho aqui do vírus e expondo para o sistema imunológico. Só esse pedaço. Então, eu gero anticorpos muito dedicados a essa estrutura, a proteína spike. Isso significa que qualquer mudança na proteína spike pode fazer com que esses anticorpos encaixem de uma forma mais frouxa e deixem de ser neutralizantes. Quando eu faço uma vacina para o vírus inteiro, eu vou ter anticorpo que vai ligar só na spike, eu vou ter anticorpo que vai ligar na spike num pedacinho que está aqui do outro lado, eu vou ter anticorpo que vai ligar em outras proteínas que tem no vírus, eu vou ter várias configurações diferentes. As próprias spikes do vírus aqui vão ser diferentes, porque o vírus não consegue produzir cópias exatinhas de todas as proteínas, justamente porque o proofreading, que é a checagem das replicações virais do material genético, não é 100% acurado. Então, eu vou ter anticorpos muito mais variados do que as outras vacinas. Então, a nossa população sendo vacinada com a Coronavac pode estar muito mais protegida do que outros países que apostaram, por exemplo, só na Pfizer. Se mudar a ponto de a spike ficar muito diferente, essas vacinas vão deixar de ser efetivas, sim. Tá? Então, é por isso que não pode fazer festa clandestina, aglomerar e etc. Eu não vejo a hora de tomar minha Coronavac e amplificar meu sinal 5G, porque é tudo que eu espero nessa vida. Criar umas escamas de jacaré. Tô só guardando. E é por isso que eles estão destinando para os idosos, né, a Coronavac, não é? Na verdade, não é que eles estão destinando para os idosos a Coronavac, não tenho informações exatas sobre isso. O que tá sendo assim, tem essa, toma essa. Não tá dando pra escolher muito, não. Inclusive, se não me engano, a minha vizinha tem 84 anos.
ela vai tomar vacina hoje. Porque aqui em São Paulo eles anteciparam para a idade dela a partir de hoje naqueles drive-thrus, né? Que você vai com o carro para tomar. Então é só uma questão de faixa etária mesmo, para poder aplicar. Tem alguém falando no chat, aqui em Franca eu tô dando uma AstraZeneca. Depende do que chegou, sabe? Tipo, não tá sendo assim, eu quero essa, eu quero aquela. Não, mano, é o que tem. Só vai. Pessoal, mas alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa sobre esse tópico? A gente pode passar para a próxima. Ó, a Laís levantou a mão. A palavra é sua, Laís. Obrigada. Eu li que a vacina da Oxford tem dado uma maior quantidade de efeitos colaterais nos indivíduos que foram aplicados essa vacina. Isso pode diminuir a eficácia dessa vacina? Assim, Não. Diminuir a quantidade de aplicação dessa vacina no país? Então, não, porque na verdade a vacina de vírus inativado, ela geralmente não dá um efeito colateral intenso em ninguém. Porque o vírus está inativado, ele tá ali, tipo, mano, ele morreu. Ele não vai despertar uma resposta intensa. Então você vai ter menos efeitos adversos naturalmente. A da Oxford, ela tem uma estrutura diferente. E aquele vetor viral, ele naturalmente desperta uma resposta mais intensa. Então a pessoa vai ter mais efeitos colaterais. O que está acontecendo são boatos dizendo que uma funciona porque tem efeito colateral e a outra não funciona. Tipo, as pessoas precisam se decidir o que elas querem sobre os efeitos colaterais, entendeu? Porque uma fala que não quer efeito colateral, a outra fala assim, não, mas se não tem efeito colateral, não funciona. Então, tipo, eu não aguento mais. Se não muda nada, e a questão tem vacina, toma, sabe? Tipo, não dá pra escolher. E se alguém fizer qualquer tipo de pergunta pra vocês sobre isso, é isso que você tem que responder. O efeito colateral não quer dizer nada, qualquer pessoa pode ter ou não efeito colateral, qualquer vacina pode dar ou não efeito colateral. O que importa é tomar a vacina. E pronto. Pessoal, mais alguém quer falar alguma coisa sobre esse tópico? Mais alguém levantou a mão aí. Laura, ergui a mão, pode falar. Então, gente, boa tarde. Eu mandei essa pergunta no fórum, só que acho que foi muito em cima da hora. Eu não sei se vai aparecer aí. Mas eu li algumas coisas que falavam da vacina da Oxford, né? Que não tinha muitos dados comprovados para idosos maiores de 75 anos, né? Se era eficaz ou não. E quando tinha, a eficácia era muito baixa. Uhum. E, assim, tem alguns países que já estão até parando de dar essa vacina da Oxford nessa faixa etária. Então, eles estão, priorizando outras vacinas e, realmente impediram a vacina da Oxford nessa faixa etária. E aí eu queria saber, por exemplo, aqui em Franca, né, que eu falei, eles estão dando essa vacina para, idosos de 80 anos. Aí eu queria saber se, qual a consequência disso, se você acha que mais pra frente eles vão tentar dar outra vacina para eles. E como ela também não tem efeito nessa variante, eu vi que eles estavam tendo estudos para, produzir uma nova vacina que vai ser feito, né, que você falou. Uhum. E, você acha que quanto tempo isso vai aparecer? E se, o Brasil vai comprar? Porque, a minha avó tomou hoje, né? Então, é bem intenso. Eu tô rindo da parte do Brasil comprar, gente. Desculpa. Eu entendi sua dúvida, porém eu não sei te responder, porque, como você falou, a gente realmente não tem dados. Os estudos clínicos, quando eles são delineados, eles tentam abranger o maior número de pessoas possível, sem afetar muitas pessoas que são muito, muito frágeis, vamos dizer assim. Então, você nunca vai ver estudos com pessoas de 90 anos. É muito difícil isso acontecer, a não ser que os caras realmente façam, não, vai, todo mundo e beleza. Então, a maior idade que eu vi em estudo clínico, eu não lembro agora de qual vacina, eu já perdi as contas de quantos artigos eu li disso, mas eu acho que a maior idade que eu vi era 80 anos, assim. E da Oxford, realmente, o máximo que eles recrutaram foi 65. E aí, os dados que a gente tem disso é de um país, que, se não me engano é a Alemanha, em que eles viram que estava sendo menos eficaz. Porém, também a gente não tem comprovação de o quão menos eficaz isso era, quais são esses números. Isso não foi publicado para que a gente pudesse avaliar. Eu realmente não tenho como te dar uma resposta muito concreta sobre isso. Mas, neste momento,
pouca eficácia é melhor que zero eficácia. Então é melhor que a gente tenha realmente uma vacina, as pessoas estejam tomando, e tenham a possibilidade de ficarem mais protegidas do que elas não tomarem vacina nenhuma. É isso que eu posso dizer. Esses dados eles vão surgir em algum momento, porque os estudos continuam em andamento. E eu sei que eles estão realmente trabalhando para mudar a spike da vacina para uma mais próxima dessas variantes, para que elas fiquem, para as pessoas fiquem mais protegidas, mesmo que tenha uma mutação acontecendo. Mas, infelizmente, eu não sei te dar valores e dizer como que eles vão proceder. Eu só sei que realmente pouco é melhor que nada. Pessoal, mais alguém? Vou considerar isso um não. Podemos ir para a próxima? Vou ler essa, então. Fala-se muito sobre a necessidade e dificuldade de importarmos insumos para a produção de vacinas. Quais insumos são esses? Por que o Brasil não os possui? Eu posso começar respondendo do outro lado. O Brasil não possui porque não quer. Porque não investe em ciência e tecnologia. Porque, atualmente, o Brasil só é capaz... O Brasil só tem 2 fábricas de vacina para humanos no Brasil inteiro. E 30 fábricas de vacina para gado. Interpretem isso como vocês quiserem. Então, a gente realmente parou de investir na produção própria de vacina. A gente não tem financiamento, a gente não tem estrutura. Quer dizer, estrutura a gente até tem. A gente tem as fábricas do Butantan e de Biomanguinhos, da Fiocruz, muito bem estruturadas. O problema é que a gente não tem expansão dessas fábricas, a gente não tem outras fábricas, a gente não tem realmente um investimento maciço nisso para que a gente fique autossuficiente. Mano, a Índia é autossuficiente em vacina, sabe? E a gente não consegue ser. Tipo, eu falei a Índia porque a Índia tem 1 bilhão de pessoas, e a Índia consegue ser autossuficiente em vacina, sem precisar de depender de ninguém para importar nada. E a gente, com 200 milhões de pessoas, não deu conta de fazer isso. Então, a gente não tem porque não quer. Tá? É isso. Os insumos, os investimentos foram caindo ao longo dos anos, tá? Tipo, 1/3 do que era 3 décadas atrás. Então, o resumo é esse. Os insumos que a gente tem que importar, neste momento, como a tecnologia não foi desenvolvida no Brasil, a gente tem que importar o princípio ativo, que é o que eles chamam de insumo farmacêutico ativo na terminologia de vacina, que é o tal do IFA. Que basicamente é o princípio ativo da vacina, que é o vírus, né? Então, ou no caso, o vírus inativado da Coronavac e o vetor viral de adenovírus da de Oxford. É isso que a gente tem que importar, porque a maioria dos outros componentes, os recipientes, se tiver adjuvante, acho que só a Coronavac tem um adjuvante, que é o hidróxido de alumínio. Esses recipientes, eles são um pouco mais fáceis de se obter nacionalmente, mas muitos deles também são importados, porque a gente não tem fábricas de produção de insumos significativas, sabe, que consigam atender a demanda do país. Então, a gente se colocou na posição de depender de outros países. A gente provocou desindustrialização, a gente diminuiu o investimento em pesquisa, a gente diminuiu o investimento em tecnologia, e a gente ficou aqui à mercê da benevolência e da disponibilidade de insumos de outros países. Tá? Então, é isso que tem que ser importado. Basicamente, são os componentes que a gente vai transformar em vacina aqui. Como nesses 2 acordos, Oxford, Fiocruz e Sinovac, Butantan, existe dentro do acordo transferência de tecnologia, vai ter um momento em que o Brasil vai produzir essas coisas aqui dentro, principalmente, no caso, o princípio ativo, e a gente vai conseguir fazer aqui sem precisar que eles mandem via importação. Porém, outros componentes, outros recipientes, a gente pode ainda precisar importar, porque a gente não sabe como que isso vai ser fabricado aqui, se vai ser fabricado aqui. Então, é basicamente isso. Tem uma pergunta aqui no chat do Abner. Ele perguntou: as indústrias privadas não podem produzir esses insumos? Depende do tipo de indústria, né? Depende do tipo de insumo. No caso dos vírus, desses princípios ativos dessas vacinas, eles são protegidos é uma tecnologia das empresas, certo? Então eu não posso sair fazendo o vírus da Coronavac por aí, porque eu estou violando acordos e patentes, etc.
Eu não sei exatamente como estão as patentes, mas existe uma proteção como é que chama? Do conhecimento tecnológico que foi embutido ali na produção. No caso dos outros ingredientes, que são os excipientes e os adjuvantes, sim, poderiam outras empresas fazerem aqui no Brasil. O problema é quantas empresas no Brasil a gente tem capazes de fazerem isso e fazer em quantidade suficiente para conseguir distribuir para Butantan, Fiocruz e outras coisas que precisarem. Assim, hidróxido de alumínio é algo que eu acho que a gente consegue produzir aqui. Mas em que quantidade, sabe? Em quanto tempo? Então, algumas coisas eu não consigo responder com muita precisão, infelizmente. O João levantou a mão. Opa. Pode falar, João. Boa tarde. Então, eu queria saber, porque eu estava lendo sobre notícias de produção nacional de uma vacina contra o corona também da UFMG e da Federal do Paraná. E qual seria, mais ou menos, a margem de tempo que se levaria, apesar de todo o sucateamento que tem da falta de infraestrutura, para essas vacinas estarem à disposição aqui para nós mesmo? Porque a do Paraná, se não me engano, foi dito que poderia ser uma produção 100% nacional, sem ficar dependendo do IVA, de outras nações e tudo mais. Sim. A da FMG também. Mas não tenho como te dar uma data, mas eu posso te afirmar que em menos de um ano não é. Porque a da UFMG, se eu não me engano, tá em animais, e a da UFPR eu não tenho certeza que fase que tá. Então nenhuma delas entrou em fase 1 em humanos ainda. E aí a gente tem fase 1, fase 2, fase 3. Então, mano, fase 3, eu não sei se você tem ideia, mas fase 3 é um troço que custa muito caro. Então, se não tiver investimento, a gente não vai ter, sabe? Então, menos de um ano eu posso afirmar que não vai sair essa vacina. Nenhuma delas, no caso, infelizmente. É muito triste mesmo. Acho que dá pra passar pra próxima. Tem um desgoverno, então. Eu prefiro nem comentar muita coisa. Porque vai ficar gravado, né? Melhor não. Qual a influência da retirada da necessidade dos testes de terceira fase das vacinas no Brasil pela Anvisa? É só agilidade no processo de aprovação. Essa exigência, na verdade, ela não existia, ela nunca existiu. Ela foi embutida nas novas normas que foram criadas para a produção e aprovação de vacinas. Só que, não faz sentido, sabe? A gente está num momento de pandemia. Em um outro contexto, faria sentido. É uma doença que só tem no Brasil, ou então é uma doença que é muito endêmica no Brasil, então faz sentido a gente testar, por exemplo, dengue, chikungunya, zika. Isso faz muito sentido exigir testes no Brasil. Total. Agora, uma doença pandêmica, que a gente precisa do troço rápido e que não tem muita diferença, a gente já viu que não tem muita diferença de etnia, né? Não interessa, eu sou mais, tenho mais ascendência africana, ou eu tenho mais ascendência indígena, ou eu tenho mais ascendência europeia, ou mais ascendência, sei lá, da Austrália, não sei. Isso não muda para a doença, para o vírus, não faz diferença nenhuma. Então, não faz sentido exigir fase 3 aqui. Isso era uma cláusula adicionada que não tinha muito a ver. E a exigência é só de teste 3 no Brasil, e não ausência de teste 3. Então, se não tiver teste 3 em algum lugar, não vai ser aprovada, isso é fato. Mas, pelo menos aqui no Brasil, não precisa mais ser para ter a aprovação. Isso deixa mais rápido. Tem alguma dúvida? O João Vitor, eu vou tentar nem... Eu nem vou comentar, que senão eu vou chorar. Vou passar para a próxima. Essa é um pouco maior.
Esse é o TCC, né, gente? Então, eu não sei se você tem noção disso, mas é Sim. sobre aquele spray. Que algumas pessoas estão confundindo o estudo da vacina de spray nasal com medicamento também spray nasal, Exo 24, em estudo em Israel. A falta de investimento na vacina e a alta divulgação do medicamento não pode transformar esse medicamento em uma nova cloroquina e desmerecer a vacina em estudo. Como fazer a divulgação de forma clara, criando incentivos financeiros para o estudo da vacina em spray nasal, sem criar repertório ao antivax se ela tiver que ser reformulada ou algo parecido? A gente adoraria que alguém pudesse dar essa resposta. Eu, infelizmente, não tenho essa resposta. Mas qualquer coisa pode virar uma nova cloroquina, infelizmente, porque, como vocês bem pontuaram aí no chat, a gente vive um momento de desgoverno que, ao invés de ir atrás de coisas que são realmente comprovadas e que realmente funcionam como vacinas, fica, dando entrevista falando que máscara tem efeito colateral, baseado num teste de BuzzFeed que foi feito na Alemanha. A gente vê medicamento sendo prescrito por muitos médicos com aval do CFM. Então, assim, qualquer coisa pode virar uma nova cloroquina porque as coisas se tornaram ideológicas e não mais científicas, sabe? Então a gente corre o risco de amanhã alguém dizer que soro fisiológico para lavar o nariz é a nova cloroquina e vocês não têm noção de tudo que eu recebo de coisa de WhatsApp. Eu não vou nem listar, que é para não deixar ninguém em depressão. Mas qualquer coisa pode entrar nesse âmbito. A questão da divulgação depende de jornalistas, porque de minha parte, que faço divulgação científica, eu sempre deixo as coisas muito claras. Mas nem sempre eu tenho um alcance de jornal nacional, ou de jornal da Record, ou sei lá, qualquer coisa que os velhos assistem. Não tem como eu ter o mesmo alcance, sabe? Porque eu sou um canal de menos de 100 mil inscritos no momento. Então, o meu alcance vai ser sempre muito menor do que isso. E de outros divulgadores também. O que a gente pode fazer é pequenos focos de informação, sabe? Então, talvez vocês não tenham a dimensão disso ainda, porque vocês ainda não estão na faculdade. Mas chega um momento da nossa vida como farmacêuticos que a gente vira referência de fonte de informação. Se isso não aconteceu ainda com vocês, pode esperar que vai acontecer, sabe? Não necessariamente pela sua mãe, pelo seu pai, que geralmente esses são os últimos a te procurar. Mas amigos, outros parentes, pessoas conhecidas que sabem que você tem esse conhecimento. Então, o que a gente pode fazer é ajudar nesse sentido. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou uma divulgadora científica. Então, eu produzo os materiais de divulgação científica em vídeo e infográfico. Esses materiais, eles devem ser replicados, eles devem ser compartilhados. Eles devem servir de fonte para vocês refutarem ou responderem coisas. Então, estão falando que o spray nasal é uma coisa a vacina spray nasal é uma coisa do spray nasal de Israel. Eu já tenho um vídeo onde eu falo sobre isso. É um vídeo, foi uma live, na verdade, que a gente explicou o que era esse spray e deixa muito claro que ele não tem nada a ver com uma vacina. Ele pode ser usado como fonte para vocês explicarem, sem que vocês precisem ler todos os estudos científicos sobre isso. E, como eu, existem outros divulgadores científicos. E principalmente outros divulgadores que só falam de Covid, sabe? Eu tenho evitado até um pouco falar muito de Covid, porque cansa. Mano, eu tô 1 ano falando de Covid. Eu tenho hora que eu não quero ler Covid, eu quero ler outra coisa. Eu quero ler microbiota, eu quero ler minhas bactérias suaves, sabe? Então tem hora que cansa um pouquinho. Então não é só esperar que um divulgador fale ou que o jornal fale corretamente. Mas ter essa informação, acompanhar as notícias confiáveis, acompanhar os divulgadores. No Twitter tem muito divulgador fazendo muito trabalho. Tem a Luísa Caires, que é uma jornalista que eu conheço pessoalmente e eu confio muito nela. Tem a Mel Dutra. Tem várias pessoas que compartilham informações corretas o tempo inteiro e que vocês podem seguir para ser fonte para vocês. E aí vocês fazem a divulgação de forma clara e correta. E aí, assim, eu tô usando uma linguagem aqui com vocês porque eu sei o nível de conhecimentos que vocês têm. Vocês estão na mesma faculdade que eu cursei, vocês têm um background muito próximo do background que eu tenho.
Então, eu usei uma linguagem aqui que é entendível por vocês, inclusive uma linguagem da gramática, né, da semântica portuguesa. Algumas palavras que eu usei, eu sei que vocês compreendem. E aí a gente tem que prestar muita atenção quando a gente vai fazer essa divulgação, independente de onde. Apareceu aqui que alguém falou assim, aconteceu no trabalho. A gente tem que ter em mente com quem a gente está falando. Essa pessoa tem o mesmo background que eu ou não? Eu posso usar uma linguagem mais técnica ou eu tenho que simplificar muito mais o que eu vou dizer? Isso, gente, levem para a vida de vocês. Não só para divulgar a ciência, mas para falarem e agirem como profissionais. O farmacêutico é um profissional que eventualmente lida com pessoas em algum momento. Sabe? Ou seja no estágio, seja depois na forma de exercer a profissão, mesmo dentro da indústria farmacêutica. A gente vai ter que lidar com pessoas de níveis de conhecimento diferentes o tempo inteiro. Então, aprendam a adaptar a linguagem de vocês para cada situação. Isso já resolve, sabe? Porque se as pessoas buscarem vocês como fonte de informação, elas vão atrás de vocês porque confiam em vocês. E se elas confiam em vocês e vocês não forem capazes de falar na mesma linguagem que ela compreende, ela não volta em vocês. E a gente precisa de focos de informação confiável e acessível. Então, vocês são replicadores de conhecimento científico. Então, se eu vou falar com alguém, é minha vizinha de 84 anos, eu não vou dizer para ela princípio ativo, eu não vou dizer para ela partícula viral, eu não vou dizer para ela proteína spike, eu não vou dizer várias coisas que eu disse aqui para vocês, eu não vou dizer tempestade de citocinas, sabe? Vocês entendem? Simplifiquem, façam analogias. Olha, tipo, tenho coisas como essa. Eu não tenho só o vírus, eu tenho bactérias de pelúcia, eu tenho células de câncer de pelúcia, eu tenho um zika vírus de pelúcia, tem várias coisas de pelúcia. Então, se vocês forem fazer alguma atividade mais lúdica, por exemplo, vocês são da PAF, que na minha época chamava SAF ainda. Não tem nada que impeça vocês de serem lúdicos. Pelo contrário, muitas pessoas rebuscam a linguagem para parecer profissional. E a pior coisa que a gente pode ter é um profissional que fala rebuscado. Porque um profissional que fala rebuscado, ele está preocupado em parecer profissional. Ele não está preocupado em passar a mensagem. Ele não está preocupado em fazer a pessoa do outro lado da linha entender o que ele quer dizer. E a gente precisa de profissionais que estejam preocupados com o que vai acontecer do outro lado da linha. E não em parecer profissionais. Isso, eu dei aula no passado sobre comunicação de ciência. E foi a primeira coisa que eu falei para todos os meus alunos. Não queiram parecer profissionais. Sejam profissionais comprometidos em passar a informação correta. E acessível. Porque não adianta estar correta e ninguém entender o que você está falando. Tipo, já teve uma vez que eu dei um workshop aí, e uma menina levantou, eu pedi para cada pessoa me dizer qual era a área de pesquisa que a pessoa fazia. Eram todos farmacêuticos como eu. E a menina falou e eu não entendi nada. Eu sou farmacêutica, mas a minha especialidade é biologia molecular, microbiologia, passei um tempo na hematologia. Então, a minha linguagem farmacêutica, claro que eu tenho o básico de farmacologia, farmacotécnica, etc., mas a minha linguagem farmacêutica técnica atual, ela é focada mais em micro-organismos, em técnicas moleculares, em coisas da minha rotina de trabalho. Eu não vou saber todos os jargões das outras áreas. Então, eu também tenho que levar isso em mente. Então, se eu posso encerrar isso aqui com vocês, deixando uma mensagem, é essa. Sabe? Eu demorei para aprender isso como profissional. E aí eu tô falando aqui de tudo isso para vocês por experiência própria. Quando eu saí da faculdade, no mestrado, eu fui trabalhar como voluntária numa ONG, que eu ainda não sei se a Unesp mantém o vínculo de parceria com a ONG, mas é a Bebê a Bordo, onde os profissionais iam lá fazer uma atividade de atenção farmacêutica, de discussão de uso de medicamento na gestação, uso de plantas na gestação, na amamentação, etc. Até conversar com as gestantes. E a professora que era responsável por isso, pela parte farmacológica, faleceu, que era a professora Márcia, da Química Farmacêutica. E eu meio que assumi a posição que ela tinha lá, porque eu conhecia as pessoas da ONG. Então, meio que
foi um bem bolado ali e eu assumi essa posição. E a primeira aula que eu dei, eu saí de lá chorando, porque eu falei, mano, eu sou uma bosta de profissional. Eu não sirvo pra nada, porque eu não consegui fazer as pessoas me entenderem. Porque eu falei como eu tinha aprendido na faculdade, mas aquelas pessoas não sabem o que eu aprendi na faculdade. E foi ali que começou, pra mim, a aparecer a importância da gente adequar a linguagem de acordo com quem a gente vai conversar. Só um minutinho. Perdão, gente. Carol, pede pra tocar o interfone e aí o Bruno ouve e desce. Eu tô aqui ainda, tá bom? Bom, é isso, então. Assim, sejam vocês esses multiplicadores de conhecimento, adaptem a linguagem. Assim, eu não quero vender nada para vocês, mas em breve a gente vai fazer um curso sobre isso. Porque é importante que as pessoas tenham acesso a isso. Eu ainda não sei quando, porque tá um pouco complicada a minha vida. Mas vai ser um curso online justamente para quem quer se dispor a aprender mais sobre comunicação, sobre como falar com as pessoas, sobre como montar apresentações mais didáticas. Tudo que vai ser basicamente um curso de, tipo, não faça isso. Porque às vezes a gente vê umas coisas que dá desespero. Então, acho que é isso. Desculpa, eu dei uma leve militada da comunicação aqui no final, mas eu acho que é importante porque eu queria que quando eu tivesse, no momento que vocês estão, eu queria ter tido alguém que tá na minha posição falando comigo, sabe? Porque isso teria me poupado vários problemas que eu tive ao longo da carreira. E teria sido uma jornada muito mais fácil. Então é por isso que eu tô falando. Eu realmente sei o que é estar aí, sei o que é estar aqui. E eu acho que ajudar vocês a fazer essa conexão é importante para vocês serem profissionais, independente de onde vocês forem atuar, sabe? A indústria, farmácia, qualquer lugar. É isso. A gente agradece muito, até porque a gente vai na SAF, né, que agora não tem mais por conta de aglomeração, mas quando a gente vai lá, a nossa intenção é passar com a forma mais clara possível, né? Uhum. Então, é muito bom ouvir isso de alguém que trabalha com a divulgação científica. Eu participava da SAF, eu adorava participar da SAF, inclusive. Eu nunca fiz parte, assim, da comissão, mas eu sempre era voluntária da SAF para estar nos estandes e... Eu não fazia parte da comissão, gente, porque eu fazia iniciação na biologia molecular. E se a biologia molecular continua com a mesma fama da minha época, vocês sabem do que eu estou falando. Então, eu não tinha muito tempo de participar de entidades, mas eu sempre participava como voluntária, assim, dos projetos, porque eu gostava muito. E ter tido pessoas... se tivesse tido pessoas que ensinassem a gente a comunicar e não só a parte técnica, eu acho que a SAF teria sido muito mais proveitosa para todo mundo, para a população, para os alunos, porque é muito difícil aprender isso sozinho. E experiência de quem teve que aprender na raça, se eu puder ajudar, tô por aí. Teve uma pergunta que foi feita um pouco antes, não sei se você viu, da Luísa. Não, deixa eu ver. Assim, você acha que descoberta de algum medicamento antiviral que combate o coronavírus é algo muito utópico? Aí, para vocês que já tiveram microbiologia, eu posso perguntar quantos medicamentos antivirais vocês conseguem listar? Ao contrário de, por exemplo, um analgésico. Sei lá, quantos analgésicos você consegue... Quantos anti-inflamatórios você consegue listar? Quantos antivirais você consegue listar? Então, assim, o mais clássico é o Tamiflu e antirretrovirais. Sabe? Porque é muito difícil fazer medicamento contra vírus. Muito difícil. Peraí só um minutinho, gente, que meu marido tá mandando mensagem. Então, não é utópico, mas não é um negócio que dá pra gente contar. Sabe? Não dá para esperar que vai aparecer o medicamento curador de Covid assim, tipo, fez. Porque realmente é muito difícil a gente conseguir medicamentos contra vírus, porque eles estão dentro das nossas células. E em muitas situações implica acabar matando a própria célula para conseguir matar o vírus. Então,
E tem mais uma dúvida aqui, eu não sei se você tá com pressa. Eu posso responder só mais uma e aí já Tá bom. preciso ir. Da Amanda. Se uma pessoa contaminada dá um espirro na rua e o vírus fica parado e chove, os pingos de água derrubam o vírus pro chão ou ao esbarrar no vírus ele continua no ar? Não, gente, derruba. Derruba porque é como se fosse partícula de poeira. Tá no ar, na hora que cai a chuva, derruba. Isso não tem risco. Mas se não chover, o vírus pode correr o risco de ficar ali se for um ambiente que não tem muita ventilação, né? Então... Bom, gente, foi isso. Eu queria agradecer a presença de todo mundo e principalmente a presença da Laura. Muito obrigada por sanar todas as dúvidas que surgiram. Foi muita coisa que você falou, assim, eu, por exemplo, não tinha ideia. Gostei bastante. E todo mundo que participou, quem se inscreveu, eu vou fazer os certificados e eu vou enviar para vocês até segunda-feira. Laura, vou fazer um certificado para você também de Obrigada. palestrar. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo. Bom, aí se ficar mais alguma coisa que eu puder responder, a gente tem o canal do Nunca Vi aberto, mandem pra lá. Eu demoro às vezes para responder, porque às vezes tem dia que eu não tenho saco de abrir rede social, tá? Meu celular não tem notificação de redes sociais, inclusive, Glória, foi por isso que eu demorei para ver sua mensagem hoje, porque é insano lidar com um Instagram de 100 mil pessoas com notificação, não tem como. Então, às vezes demora um pouquinho, mas assim que é possível eu respondo para vocês. Muito obrigada. Espero que tenha ajudado. E estou à disposição para esclarecer mais alguma coisa que surgir. Tá bom? Obrigada.